Quando nós se fala sobre tentação, é algo que a Bíblia ela explica bem fácil. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia sua carta aos irmãos de Gálatas, ele disse que é uma briga da carne contra o espírito. Eu quero, mas não posso. Para você entender, nós temos que voltar lá para o livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou no meio do jardim uma árvore conhecida como a árvore da ciência do bem e do mal. O homem e a mulher viviam bem, comendo do bom e do melhor, podendo desfrutar de todos os frutos do jardim e o melhor, nunca iriam morrer, eles nunca passariam pela morte. Mas existe por trás da tentação o tentador, que é o inimigo de Deus, conhecido como Lúcifer. Exatamente, Lúcifer incorporou em uma serpente, chegou aonde estava Eva e começou a iludir ela, dizendo que se ela comesse daquela árvore que Deus mandou que eles não comessem, nada iria acontecer. É exatamente isso que acontece nos nossos dias. As pessoas nos chamam para os caminhos errados e dizem, não tem nada não tem nada a ver, entendeu? A gente pode ir, faz isso e aquilo e não vai acontecer nada. E quando as pessoas começam a dar ouvido às más companhias, é aonde muitas das vezes você se entra num problema, perde família, perde casamento, perde noivado, perde empresas. Muitas das vezes empresas são falidas pelas más companhias. Foi exatamente isso que Lúcifer fez. Ele usou a boca da serpente para fazer a cabeça de Eva. Começou a falar na boca da serpente e Eva começou a dar ouvido à serpente. E para a gente entender, vamos conjecturar aqui para você entender, mais ou menos para você entender. A serpente chegou aonde Eva está. E ali ela começou a dizer, olha Eva, Deus disse que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, mas é mentira de Deus. Nada de mal vai acontecer com vocês podem aproveitar a vida de vocês sossegados, vocês podem comer daquele fruto também. E ela deu ouvido aos maus conselhos, comeu do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, e assim entrou no mundo a morte. Por isso que eu e você, nós estamos condenados à morte. Nós não sabemos se amanhã estamos vivos. Nós já vimos os nossos familiares mortos, muitas das vezes no caixão. Quantas vezes você foi num cemitério acompanhando um cortejo de uma pessoa que morreu? Isso é o resultado de Adão e Eva. Exatamente isso. Então, o momento da tentação é um momento que você tem que decidir o seu futuro. No momento da tentação, muitas das vezes é até apetitosa aos seus olhos. É como um homem que dá em cima de uma mulher. E o diabo, ele sempre manda um homem bem bonito para lhe tentar, para lhe tirar do caminho certo. Você está em compromisso sério com um homem. Aí de repente o diabo manda outro homem para dar em cima de você. Desta forma você tem que decidir e dizer não, eu não posso. Mesmo eu querendo, mas eu não posso. É como eu. Como homem, de repente o diabo coloca uma mulher na minha frente, bonita, tentando me seduzir, ou entra no meu zap, ou nas minhas redes sociais, tentando me seduzir. E muitas das vezes eu quero, mas eu não posso. Então isso significa, é a decisão. Você tem que decidir não ceder à tentação, porque o diabo, ele lhe ensina a tentação, mas ele não lhe obriga a nada. A decisão de aceitar as coisas erradas ou não aceitar, isso parte de nós mesmos, é nós que decidimos o que queremos. Então, cuide bem da sua família,
se dedique ao seu cônjuge. Hoje em dia, encontrar um amor verdadeiro é difícil. Quem encontrou, zele para não perder. E muito cuidado com as más companhias. Tem pessoas que lhe chamam para o caminho errado e depois que as coisas ruins acontecem com você, eles tiram o corpo de banda e você fica sozinho sofrendo. E o interessante é que quando a gente começa a ser abençoado por Deus, esses mesmos que se dizem ser os nossos amigos são os primeiros a nos criticar, a falar mal de nós. Entendeu? Então você não pode dar ouvido aos maus conselhos. Diz que um ditado: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Então, se você quer ter uma vida diferente, se afaste das más companhias. Se você quer ter uma vida nova, caminho diferente, novos sonhos, novos projetos, se afasta das más companhias. Procura ir para uma igreja evangélica, ouvir a palavra de Deus pelo menos 2 vezes na semana. Leia a Bíblia em casa, faça as orações em casa todo dia. Procure ouvir louvores no decorrer do dia. Sabe por quê? Porque mente vazia é oficina de Satanás. Pode ter certeza, se você e eu não ocupar a nossa mente nos afazeres do dia com a palavra de Deus, pode ter certeza que o diabo, da mesma forma que ele enganou Eva, ele vai nos enganar também. Então eu deixo essa palavra para você, que você valorize as bênçãos que Deus traz para você, porque muitas pessoas não cuidaram da bênção e acabaram perdendo. Então não queira perder para depois valorizar. Valorize aquilo que Deus te deu, seja tua esposa, seja teu esposo, seja teu marido, seja teu noivo, seja tua noiva. Se você tem uma pessoa do seu lado que cuida de você, que se dedica a você, que quer envelhecer do seu lado, zela para não perder essa bênção. E cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com os maus conselhos. Existem pessoas que nem é feliz e nem quer ver você feliz. Tem pessoas torcendo pela tua desgraça. Então cuidado, cuidado. E as bênçãos de Deus que acontecem na nossa vida, muitas das vezes nós não podemos estar falando para todo mundo, porque hoje em dia você não pode confiar mais em ninguém. Lembre-se que José, ele foi vendido pelos próprios irmãos e Jesus foi traído pelo próprio discípulo. Então, não confie em ninguém. Cuida da tua bênção, cuida do teu esposo, seja fiel, entendeu? Não traia o seu cônjuge, não traia a tua noiva, não traia o teu marido, porque a dor da traição, só quem já passou por ela sabe o quanto é ruim. Então, se você não quer passar pela dor da traição, também não dê essa mesma dor para outra pessoa. Seja fiel ao seu cônjuge, se dedique a ele, ame, lute junto, somem força junto, façam orações junto em casa, busquem a Deus, vão para uma igreja evangélica ouvir a palavra de Deus, porque se vocês se aproximar de Deus, vocês só têm a ganhar. E lembre-se, muito cuidado com os conselhos das amigas e dos amigos, que muitas das vezes vê você bem e dão mau conselho para você ficar mal, para destruir os teus sonhos, para destruir os teus projetos, porque tem pessoas que nem são felizes e nem fica feliz em ver os outros sendo abençoados por Deus. Então, se Deus está te abençoando, zela. A paz não tem dinheiro que pague. Então zela pela bênção que Deus te deu, para que você não chore depois vendo a bênção que você acabou perdendo porque não estava cuidando.